No programa de hoje, então, vamos abordar esse assunto, pedofilia, a violência contra a criança e o adolescente, tráfico de criança. Vamos abordar todos esses aspectos da violência e a criança em si. E temos aqui um convidado especial para, junto, abordarmos esse assunto, o Robertinho aqui com a gente, que é coordenador do Instituto da Caridade das Obras Sociais Vantuil de Freitas e que está aqui conosco. Vamos então, para começar o nosso programa, fazemos a nossa prece inicial. Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que a Tua misericórdia possa envolver cada lar de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Envolva, Senhor, todas as nossas crianças que foram vítimas da violência e aquelas que poderiam ser. Que a Tua luz se estenda sobre cada uma. Que a Tua misericórdia nos ampare e nos ilumine. Vamos abordar, dentro de uma ótica da espiritualidade, toda a violência que a criança sofre e o adolescente, vendo os casos de pedofilia, os casos de tráfico de criança, enfim, toda a violência contra a criança, desde o ventre materno até a fase que ela sai da adolescência. E como convidado especial, nós temos aqui o Robertinho, que é coordenador do Instituto da Caridade da Sociedade Espírita Vantuil de Freitas, que está aqui conosco, nos dando alegria nesse momento. É um prazer, Márcio, estar aqui nesse programa para que a gente possa debater sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade, na questão da violência contra a criança. Márcio, Geraldo esteve no Vantuil de Freitas esse final de semana e lá tiveram algumas dúvidas para que você pudesse responder. E aí, Geraldo, quais são as dúvidas? Oi a todos aqueles que nos assistem. Nós estamos aqui, Márcio, com trabalhadores voluntários da Casa Espírita e as dúvidas são muitas. Vamos lá, as perguntas. Doutor Márcio, eu gostaria de saber o que leva um adulto a desejar sexualmente uma criança. Essa pergunta é profunda e realmente nós ficamos pensando o que leva, uma pessoa a desejar um ato sexual com uma criança. Existem várias hipóteses que nós podemos levantar, porque uma verdade absoluta não há sobre esse assunto. Cada ser humano traz de vidas passadas situações em que ele vivenciou e que gerou nele aqueles desejos que ele leva para as próximas encarnações. Uma das hipóteses é essa. A outra é que o macho, de um modo geral, ele sente a necessidade de estar com alguém que seja menor que ele. É um sentimento animalizado que existe. Não só o macho, mas todo ser, de um modo geral, que sente a necessidade de ter um ser menor como sua presa. Então, esta seria uma outra hipótese. Uma outra hipótese seria um processo obsessivo, onde existe influência das trevas, instigando e levando a pessoa a desejar e a cultivar dentro de si esse tipo de sentimento. Então, são várias as hipóteses que nós levantamos dentro de uma visão da espiritualidade. Então, nós precisamos ficar em alerta, cada um de nós, porque cada um traz dentro de si o seu próprio desejo, a sua própria viciação adquiridas em vidas anteriores. Isso. Por isso, a gente deve sempre estar vigiando e orando, para que nós não caiamos nessas tentações, evitando alguns sistemas que possam acarretar esse tipo de sentimentos, evitando sites que levam à pornografia, a essas dificuldades, evitando e trazendo para nós um sentimento mais cristão, pois essas crianças necessitam do nosso apoio e do nosso amparo, não dos nossos desejos sexuais. Doutor Márcio, existe tratamento para pedófilo e poderia explicar o que é um pedófilo? A pedofilia é, na verdade, um sentimento, vamos assim dizer, que o indivíduo cultiva, onde ele sente prazer em imaginar ou fazer sexo com uma criança ou um adolescente. Então, este sentimento, este desejo, essa realização, o indivíduo que comete a pedofilia é o que a gente chama de pedófilo. É a pessoa que faz sexo, então, com um menor ou uma criança.
Então, a pergunta é se tem tratamento. Tem. Porque como toda compulsão, ela tem tratamento. Nós vamos perceber a compulsão para o álcool, a compulsão para o fumo, a compulsão para a droga, a compulsão para o roubo, a compulsão alimentar, onde a pessoa não consegue se controlar. Assim é a compulsão da pedofilia, o desejo que ela tem pela criança. Às vezes é algo que ela não gostaria de sentir, que ela sente tristeza com ela mesma, mas ela sente esse desejo, porque muitas vezes a criança que foi violentada na fase infantil, ela traz inconscientemente um desejo de revide e ela tende a se tornar também não só uma criança que foi violentada, como um adulto que violenta. Interessante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os julgamentos que a gente faz dessas pessoas, como se elas fossem um verdadeiro monstro. E elas não são nada mais, nada menos que pessoas que sofrem das mesmas compulsões que nós sofremos, só que uns em outros campos, um na área alimentar, como nós já comentamos, outro na área das drogas, do fumo e assim por diante. Então, é importante nós ficarmos em alerta com essa questão. Isso. E o tratamento, a gente tem que ter um cuidado, como o Márcio disse, no pré-julgamento. Mas o tratamento para esses companheiros que praticam ato dessa magnitude é um tratamento de psicólogo, uma psiquiatria. A gente deve estar tendo cuidado, um trabalho assistencial e ocupando essa mente para que esse companheiro não vague em determinados caminhos, aonde se arrependerá depois. E tem uns detalhes, Albertinho, que eu esqueci de comentar exatamente isso. Nós temos na nossa casa um tratamento espiritual para pessoas que tragam esse tipo, né, de comportamento, esse tipo de desejo interior. Então nós temos, além do que você colocou muito bem, do psicólogo, nós temos tratamento médico, com medicamentos que podem diminuir esse libido desse indivíduo. Nós temos o tratamento espiritual, porque muitas vezes, Albertinho, é a obsessão, são os espíritos inferiores que instigam para que o indivíduo chegue a cometer esse dano, esse delito, né? Potencializando cada vez mais essas fantasias que nós trazemos de vidas anteriores e que materializam através de um incentivo ou de determinados sentimentos que ainda estão aflorando pelas nossas dificuldades. Quais são as consequências psicológicas para o menor abusado sexualmente na espiritualidade? As consequências psicológicas, a psicologia vem nos trazer inúmeras informações a respeito desse assunto, porque uma criança, quando ela é bulinada, violentada na infância, ela leva essas marcas para o resto da vida, porque quando a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado, por exemplo, da psicanálise, nós vamos ver, e Freud nos traz, com o reflexo da sexualidade na infância influenciando na vida adulta. Então, os reflexos, as consequências são as piores possíveis e imagináveis, porque muitas vezes gera nessa criança desejos e sentimentos totalmente contrário ao que nós diríamos de uma boa conduta na área da sexualidade. Então, as consequências são desastrosas, como nós acabamos de comentar. Anteriormente, a pessoa que normalmente foi abusada na infância se torna um abusador na fase adulta. Essa é uma consequência psicológica gravíssima, esse desejo que ela tem, uma espécie de vingança que ela estaria cometendo. E em relação às consequências espirituais, elas também são dantescas. Por quê? Porque a pessoa vai acabar num quadro obsessivo, onde as trevas começam a utilizar essa pessoa, influenciando ela negativamente para que ela cometa o mesmo deslize, a mesma atitude, violentando, muitas vezes sem a sua vontade, mas sendo usada pelas trevas, vamos assim dizer. Isso, o abuso que essa criança, esse jovem sofre, acarreta a ele problemas psicológicos, causando danos muitas vezes irreparáveis. Doutor Márcio, quais as sequelas psicológicas e espiritual para o pedófilo?
Essa pergunta é interessante porque muitas vezes a gente só está preocupado com a criança, né? E não se preocupa com o algoz, o pedófilo em si, aquele que é considerado o agressor. Mas nós temos que lembrar que esse agressor é nosso irmão também. Foi uma criança um dia e que muitas vezes sofreu a violência. Então as consequências psicológicas e espirituais são muito tristes, porque o indivíduo, depois de cometer o delito, ele vem trazendo um sentimento de culpa que ele vai levar, além da influência das trevas que acabam, vamos dizer assim, martirizando ele e tornando ele um verdadeiro monstro, atacando ele, fazendo violência contra ele, como acontece aqui na Terra, quando uma pessoa é acusada de abuso contra a criança e vai parar, por exemplo, num presídio da vida, onde os presidiários o estupram, o violentam na tentativa de vingança. O indivíduo que abusou, né, sexualmente e que cometeu esse tipo de delito, ele é, no plano espiritual, violentado pelos espíritos e sofre profundamente a discriminação e a violência dos outros. Isso acontece, né? Acontece muito, até porque quando ele reencarna, ele vem com uma prova. E muitas vezes essa prova é de tão difícil lida que passa a ser uma expiação. Doutor Márcio, impotência sexual tem relação com vidas passadas? Olha, não só a impotência sexual, mas todo e qualquer distúrbio na área da sexualidade, ele está relacionado com o passado, seja um passado mais próximo ou um passado mais remoto, né? Muitas vezes a consequência é da própria encarnação. Por exemplo, um distúrbio muito comum na área da sexualidade seria a ejaculação precoce. E isso seria fruto, por exemplo, do vício da masturbação, além de outros vícios que o indivíduo acaba adquirindo, né? O vício da pornografia, que hoje é gravíssimo, onde a pessoa muitas vezes ela não consegue ter uma relação normal porque ela acostumou antes, para se excitar, visualizar cenas pornográficas. Então, criam dentro do indivíduo, vamos dizer assim, fantasias que acabam perturbando. Além disso, um passado onde, por exemplo, o indivíduo atuou na área da prostituição, onde ele vendia o seu corpo e ele fazia o sexo maquinalmente apenas para ganhar dinheiro, quando ele está e numa outra vida, né, fazendo sexo não para ganhar dinheiro, mas por amor, ele não sente mais o prazer. Interessante. Então a prostituição traz consequências gravíssimas em vidas futuras, né? Doutor Márcio, como a doutrina avalia os menores que são vítimas de crimes sexuais pela internet? Essa pergunta é interessante, porque quando nós estávamos dando aula às nossas crianças sobre sexualidade, uma delas me perguntou: professor, e o sexo pela internet é pecado também? Então você vê, as próprias crianças já perguntando para mim o que eu achava do sexo pela internet. A gente acha que a internet não tem problema, o indivíduo está buscando o prazer sexual via internet, mas não importa qual é a via que o indivíduo está, porque o sexo está ligado com a mente, com a imaginação. Então a influência da espiritualidade menor, ela não está só na vida presente, ela atua em todos os meios de comunicação e existe um risco muito grande, porque os adultos se passam por crianças, muitas vezes enganando essas crianças. Então nós temos que ficar muito vigilantes para que as nossas crianças não caiam nessa tentação, não é isso? Isso mesmo, porque hoje em dia existem muitos sites com contos pornográficos que vai influenciando de diversos tipos, inclusive a criança, que hoje a rede aberta vai entrando nessa internet aí sem um controle, sem uma fiscalização, aonde deveria estar envolvido os pais e os órgãos fiscalizadores, para que não sejam tão abertos esses tipos de sites, porque as crianças entram e começam a fomentar em suas ideias e criando fantasias, a qual irá causar diversos prejuízos, tanto espirituais quanto materiais. Quando o ciclo do desequilíbrio sexual terá um fim?
graças a Deus, um dia esse ciclo acaba, né? Quando nós sairmos da condição de animais que ainda somos, nós nos libertamos dessa questão. Mas a sexualidade, ela não desaparece com a evolução. Muitos pensam que quando a gente se torna anjo, o sexo desaparece. E aí o que a espiritualidade nos traz, através de vários livros, como por exemplo o livro Sexo e Obsessão, o livro Vida e Sexo de Emmanuel, obra psicografada por Chico Xavier, vem nos alertar que a espiritualidade maior, a sua sexualidade é exuberante, mas eles canalizam a energia sexual para o bem, para o auxílio ao próximo, sublimam o sexo, como os grandes homens sublimaram, né? Como Madre Teresa de Calcutá canalizou toda a sua energia sexual para o auxílio aos necessitados e assim por diante. A energia sexual é uma energia criadora, é a energia da vida. Então, quando você está criando um ponto novo no seu crochê, no seu tricô, você está usando a sua sexualidade, a sua energia sexual. Quando você está pintando um quadro, você está criando uma paisagem, você está canalizando a sua energia sexual. Quando você está escrevendo uma poesia, você está ali canalizando também. Quando você está compondo uma melodia, uma música nova, tudo isso são canalizações de energia sexual e que com a evolução nós vamos aprender a fazê-la. No momento temos essas dificuldades, mas um dia vamos superar sem sombra de dúvida. E óbvio que para manter todo esse trabalho que nós temos, além de outros, a nossa instituição ela vive de doações. Então você que está nos assistindo, que quiser colaborar conosco, você pode se tornar um sócio contribuinte desta obra, indo inclusive visitá-la para você ver realmente o trabalho que é realizado. Então, você pode se tornar um sócio contribuinte e orando por nós. Nós precisamos muito de oração para a gente dar conta desse trabalho. Essa é uma maneira que você tem de colaborar conosco. Agora nós vamos, nesse momento, falar a importância, né, de 2 livros, porque o estudo é fundamental para que nós possamos nos estruturar emocionalmente. Então, nós vamos ver aqui esse livro, Loucura e Obsessão, maravilhoso, eu já li. Ele fala inclusive sobre o carnaval, o que acontece por trás dos bastidores do carnaval, a nível espiritual. É maravilhoso esse livro, tá? Loucura e Obsessão. E temos também o outro livro que está falando, né, sobre a obsessão, né? Transtornos psiquiátricos e obsessivos. Olha que interessante, de Valdo Pereira Franco. Eu recomendo qualquer profissional da área médica que possa ler esse livro para ter uma visão espiritual, tá certo? E quem não é médico também pode ler, porque ele é maravilhoso. Chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um livro maravilhoso, nós temos que estudá-lo. Isso é importante para a nossa autodescoberta, né, gente? E agora nós vamos assistir um vídeo muito bacana. Eu quero ter um tênis desse. Você também quer? Sim, eu quero. Ele achou foi no rio do Grangeiro e Crato. Cícero é um menino pobre. O pai que lhe criou foi o mundo, foi a rua. Passo sem vida e alegria. Essa criança não vê um futuro em sua vida. O que passa em sua cabeça? Muita revolta, muita revolta. Este é Flávio. Diariamente senta neste banco e fica maravilhado apreciando a beleza do lugar.
Criança inconformada. Ele não se conforma com sua vida. Dói viver assim, mas não vai mudar. Não quero continuar assim. Não quero continuar assim. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Cícero, a mágica aconteceu. Seu desejo agora é realidade. Desculpe a demora. É hora de ir, meu bem. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Muito interessante esse vídeo, né? E é isso. Muitas vezes a gente se queixa, né, por não ter tênis, enquanto existem os que não têm pé, né? Isso é muito interessante. Bom, gente, há 2000 anos aproximadamente, veio um homem à Terra cujo nome era Jesus, né? E ele veio mudar e revolucionar todos os conceitos de sua época. E ele foi tão revolucionário que o mataram, entre aspas. Na verdade, tentaram eliminar o Cristo, achando que matando o homem mataria a ideia e mataria os princípios e acabaria com o Cristo. Mas, na verdade, tudo o que aconteceu, a sua crucificação, a sua morte, entre aspas, porque ele não morreu, tudo isso, na verdade, não conseguiu apagar, né, a imagem desse grande consolador que foi Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas na época, as pessoas que tinham sangue azul, as pessoas de nobreza, porque eram divididas as castas entre o rico e o pobre, o nobre e o plebeu. O plebeu era aquele que não tinha sangue nobre e aqueles ricos e nobres eram considerados de sangue azul, porque Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Dentro de toda a sua passagem, Jesus fez a defesa dos mais fracos, dos mais doentes, dos mais necessitados, dos marginalizados da nossa sociedade. Então Jesus foi um marco na história da humanidade, porque ele traz uma esperança, mostrando que sangue não tinha nada a ver, título de nobreza não tinha nada a ver, que o escravo poderia ser muito superior ao seu dono ou ao rei, né? E que muitas vezes no plano celeste o rei estaria muito pior do que o próprio escravo, do que o próprio ser subalterno. Então Jesus faz uma revolução, por isso ele traz a boa nova à terra, que é exatamente esses ensinamentos. Então Jesus trouxe toda essa visão diferente, dizendo-nos que não, que o reino dos céus é para aqueles pequeninos e necessitados, e inverteu totalmente. E a inversão foi tão grande que quando ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico se salvar, tinha-se a impressão com essa frase que todos os ricos seriam condenados, porque quero ver um rico passar no buraco, quero ver um camelo passar no buraco de uma agulha. Não passa nunca, então todos os ricos seriam condenados. Mas na verdade Jesus não disse isso, é porque do hebraico, a língua hebraica é camelo e o pelo do camelo era confundido. Então o que Jesus disse é o pelo do camelo passar no buraco de uma agulha. E eles entenderam, no final tiraram o pelo e ficou só o camelo. Então passar um camelo no buraco de uma agulha, quer dizer, houve um exagero nesse sentido e isso impossibilitaria, entre aspas, a salvação de qualquer rico. E, na verdade, é apenas o pelo do camelo, porque seria impossível, então, né, o rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus traz esse impacto, mostrando o inverso, que não era o pobre que seria, o rico que seria salvo, e sim o pobre teria muito mais chance. Então, Jesus veio, na verdade, mudar os conceitos da época, revolucionar as ideias. E por isso ele foi tão rechaçado e tão discriminado na época, pelos grandes,
pelos ricos, pelos poderosos, mas os simples o amaram e apaixonaram por ele. E ele trouxe um grande consolo à humanidade, trazendo a esperança aos que sofrem, aos que vivem angustiados. Nas bem-aventuranças, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque herdarão a terra. Enfim, as bem-aventuranças que ele veio trazer. E então, quando ele disse aos discípulos que ele seria crucificado, e que tudo o que aconteceria, os discípulos ficaram muito preocupados. Mestre, mas agora que nós encontramos esse consolo que é o Senhor vai nos deixar? Ele disse, não. Eu vos enviarei outro Consolador, que ficará eternamente convosco e estará em vós. Essa colocação dele está em João, no capítulo 15, versículo 15, 16, 17 e 27. Então você pode conferir a colocação de Jesus em relação a esse Consolador. Ele diz que mandaria outro Consolador, né? E vos mandarei outro Consolador que vos esclarecerão todas as coisas. Então veja só, e vos trarão o consolo e a esperança. Então várias religiões criadas a partir da vinda do Cristo se intitula o Consolador Prometido, dizendo que eles são o Consolador que Jesus enviou à Terra para consolar a humanidade. Mas então vamos analisar realmente quem é este Consolador. Por quê? Porque, na verdade, gente, se você tem algumas religiões que falam que só serão salvos quem estiver na sua religião. Imagina isso. Quem não estiver está condenado. Em que situação Jesus condenou quem quer que seja? Ninguém. Jesus nunca disse que a religião salvaria a pessoa. Por exemplo, na época, ele conta a parábola do bom samaritano, né? Porque, na verdade, samaritano era considerado homem de má vida naquela época. Eram seres marginalizados da sociedade. Então, Jesus pegou justo o samaritano, justo aqueles que eles consideravam pecadores, perdidos e que não teriam salvação. Então Jesus contou a parábola, né? Que um homem foi assaltado, caiu doente, ferido, e por ali veio passando um sacerdote, mudou de calçada, mudou de posição. Veio um outro religioso, não lhe deu atenção. E veio um samaritano, que passando, vendo aquela situação, pegou este homem, levou para uma estribaria, para no caso um hotel, cuidou dele e tal. E Jesus pergunta, quando ele fala que nós deveríamos amar ao próximo, e ele diz, quem desses homens você acha que realmente ama o próximo? Aí fica claro que é o samaritano, que é justo o homem de má vida. Então Jesus, nesse momento, ele descarta qualquer aspecto religioso, porque ele foi claro, um sacerdote que via o homem caído mudou de direção. Então não é religião nenhuma que salva ninguém, é a cada um segundo as suas obras. O samaritano era considerado homem de má vida. Tá certo? Quantas prostitutas, quantos ladrões chegam no plano espiritual muito melhor do que certos religiosos que aparentam ser bonzinho na sociedade e só tem máscara, porque por trás só Deus sabe o que o indivíduo faz. Então, Jesus veio exatamente desmascarar essa hipocrisia da sociedade, mostrando que não tem nada a ver com religião. A palavra, preste bem atenção, gente, é a cada um segundo as suas obras. O que é obra? É a caridade, é você ser solidário ao próximo, é você ajudar o semelhante. Então, nós devemos fugir de toda e qualquer religião que se intitula a salvadora e que se você fizer parte dela, você vai estar salvo. Inclusive tem algumas que dão garantia que se você pagar, por exemplo, o seu lugar no céu está garantido. Isso é ridículo, gente. Nós temos que desconfiar dessas religiões que nos induzem a tirar de nós dinheiro. Por quê? Porque realmente o Consolador não cobra, não exige. Tá certo? Nós temos que ficar em alerta para nós não sermos enganados ou nos auto-enganar, achando que se eu faço parte de uma religião qualquer eu já estou salvo. Não.
independente da religião que nós estivermos. São as nossas atitudes que vão nos dizer para onde nós vamos, tá certo? E o que acontecerá após a nossa morte, entre aspas, o nosso desencarne, tá certo? Por quê? Porque julgar que nós seremos salvos, tá certo? Por uma religião qualquer é ilusão, é autoilusão. Então Jesus, ele deixou claro, o Consolador vos esclarecerá todas as coisas. Então muitas vezes você questiona, por exemplo, em certas religiões, você pergunta, por que uma criança nasce com defeito? Nasce já com câncer? Por que uma criança nasce mutilada, tá certo? Quando, na verdade, essas crianças não fizeram nada para ninguém de maldade, né? Sendo Deus justo e misericordioso, por que Ele permitiria que uma criança nascesse sem braço, como a gente vê, sem perna, sem órgãos internos, às vezes faltam alguns órgãos? Então, como realmente nós iríamos entender a justiça divina se nós não buscássemos uma visão de um Deus justo que não permite isso? Qual a religião, ou qual a seita, ou qual o conhecimento que nos pode trazer um consolo nesse aspecto? Por exemplo, na área do suicídio, nós sabemos que todos os dias, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata na Terra. Como consolar os familiares dessas pessoas que sofrem angustiadas sem saber para onde o filho foi? Grande parte das religiões dizem que a pessoa que suicida cometeu um pecado mortal e vai eternamente para o quinto dos infernos. Imagina um Deus que condena o seu filho à eternidade no inferno. Qual a mãe na terra que condenaria seu filho por ele cometer um erro desse nível? Nenhuma. Então, gente, essa visão desse Deus que castiga, desse Deus injusto, é uma visão completamente ultrapassada. É uma visão inadequada da misericórdia divina, do Deus que Jesus veio nos trazer, um Deus que perdoa, que ama, esse Consolador realmente que representa o Cristo. Então, gente, nós temos que perceber e ver. Aí você vai e chama algum religioso para o seu filho está morto, por exemplo, por suicídio, e pede um consolo para ele. Olha, meu filho suicidou, o que eu poderia fazer? Ele diz, não tem problema, seu filho já foi para o quinto dos infernos eterno, mas a senhora se entregar a Jesus vai ser salvo. Uai, qual a mãe que quer ir para o céu vendo o filho no inferno? Eu tenho certeza que se a mãe pudesse escolher, ela iria para o inferno para cuidar desse filho. É óbvio. Então, gente, essa religião não consola ninguém. A religião que consola é aquela que vai dizer, não, seu filho, apesar do erro gravíssimo que cometeu, apesar dele ter que reencarnar com diversas mutilações no seu corpinho, ele vai recuperar um dia. E se o pai permitiu, é porque ele sabe que ele vai conseguir resgatá-lo de alguma forma. Então, esta religião consola. Então, nós temos que ficar em alerta, gente, porque não é a religião em si que salva ninguém, mas o Consolador que Jesus veio nos trazer, nos ensinar, é exatamente esse ser que consola, que ampara, que não nos deixa perder a esperança, mesmo quando tudo pareça perdido. Então, Jesus representa o grande Consolador da Terra e toda a doutrina que ensina que este Cristo, ele está de volta, né? É a religião que está com a verdade, embora a gente saiba que ela é relativa e que, à medida que o ser vai evoluindo, as religiões também vão evoluindo, a mentalidade do ser humano vai evoluindo e nós vamos conquistando a nossa autolibertação, porque quem nos liberta de fato somos nós mesmos. Tá certo? Céu e inferno é estado de alma, não é lugar definido no espaço. Certa feita eu encontrei uma senhora extremamente angustiada porque ela tinha
sido, entre aspas, abandonada pelo esposo, né, que desapareceu, fugiu, ele já vinha insatisfeito, saiu um dia de manhã e nunca mais voltou. Ela ficou sem saber o que aconteceu e meses mais tarde ele manda uma mensagem para ela no celular dizendo que ele tinha ido embora e que ele não aguentava mais aquela vida e cansou dela. E ela entrou numa depressão, numa situação lamentável, tá certo? De caos e de desespero, e sem saber o que fazer, procurando médicos, psicólogos e tentando de todas as maneiras tirar aquela angústia e aquela dor. Quando nos procurou e nós falamos a importância dela se conectar com Jesus, porque Jesus era o grande consolador que ela deveria buscar e nele ela encontraria forças para se libertar desse apego que ela tinha a esse companheiro, onde a sua felicidade não poderia depender de alguém, de um homem, mas que a nossa verdadeira felicidade, ela está na dependência da nossa autolibertação, da nossa autoaceitação, da nossa resignação, né, dentro dessa conduta, e que o Evangelho do Cristo seria o grande antídoto para a sua vida. Mas ela, extremamente materialista, não acreditando nem em Deus, muito menos em Jesus, disse que isso é um processo de alienação mental e que ela não iria ler este evangelho desse tal Jesus porque ela não acreditava nele. Então, gente, continuou de psicólogo em psicólogo, com a depressão cada vez mais grave e, infelizmente, acabou se matando. Então, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vem nos dizer que Jesus é o único Espírito puro que teve na Terra, o único Espírito que realmente conseguiu retornar ao nosso Pai em linha reta, numa evolução retilínea. Por isso ele realmente é considerado o único, porque a partir do momento que você se desconecta de Deus, teoricamente você deixa, entre aspas, de ser seu filho. E você é como se fosse um filho pródigo que afasta da casa paterna. E quando você retorna ao Pai, aí você passa a ser considerado filho novamente. Interessante isso. E Jesus disse em várias passagens: eu sou o Filho único de Deus Pai. Tá certo? Então eu ficava com aquele ciúme, né? Então uma ponta de ciúme. Por que ele tem essa pretensão de dizer? Porque único que esteve conosco e retorna ao Pai em evolução retilínea. Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito, que é o Cristo, de Pietro Ubaldi. É maravilhoso esse livro, onde eu tive uma visão muito mais profunda sobre Jesus. Já falamos também sobre os 4 evangelhos de João Batista Rustenck, que tem uma visão maravilhosa de realmente como Cristo esteve aqui conosco. Então, são livros maravilhosos que nos dão um esclarecimento maior. Então, na verdade, a nossa visão sobre Jesus é ainda muito estreita, muito pequena, e acreditamos que todos nós precisamos estudar um tanto mais a vida do Cristo para que a gente possa compreender a sua grandeza, a sua perfeição. E quando ele dizia, eu e o Pai somos um, eu ficava sem entender, como assim somos um? Quer dizer, a conexão de Jesus, a ligação dele com o Pai é completa. E o Chico diz que Jesus era médium de Deus, ou seja, ele se conectava diretamente com o nosso Pai. Tanto que Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ele é confundido com Deus, porque na verdade Jesus é um Deus, só que é um Deus Filho. E o famoso mistério da Santíssima Trindade é nada mais que isso. Na verdade nós temos o Deus Pai, né, que seria o nosso Pai maior, nós temos Jesus, Deus Filho e o Espírito Santo, que teoricamente seríamos nós, o Espírito Santo, tá certo? Então essa tríade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo não tem mistério nenhum, tá certo? Nós somos considerados Espírito Santo e não Filho do Pai até retornarmos definitivamente à casa do Pai, como aconteceu com Jesus, que retorna direto à casa do Pai.
Obviamente que Jesus não é único, existem outros Cristos nos universos diversos, né? E nós consideramos Jesus como realmente um Deus, mas um Deus Filho, porque ele foi, inclusive, o arquiteto do planeta Terra. Gente, nesse período do Natal, tudo que nós pudermos estudar sobre o Cristo, falarmos sobre Jesus, é importante, porque a nossa conexão com Ele realmente nos coloca em direção ao caminho. Porque Ele diz uma frase que eu amo e é verdadeira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é isso que Ele quis dizer? Por que Jesus disse isso? Porque, na verdade, Ele é tudo isso. Quando Ele diz, eu sou o caminho. Gente, a palavra é o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Não, é único. Quer dizer que ninguém consegue ir até Deus se não puxar saco de Jesus? Se não estiver com Ele? Não. Jesus representa a espiritualidade. Jesus representa o caminho de você buscar o seu eu superior, a sua parte espiritual e não a sua materialidade. Então Jesus, ele representa isso, são os seus ensinamentos. Quando ele diz que eu sou o caminho, significa que quem estiver na sintonia, tá certo, do Cristo, seguindo os seus ensinamentos, estão no caminho, tá certo? Não necessariamente tem que estar puxando o saco dele, ele não tem nada a ver com isso. Ele representa uma verdade, o conhecimento. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, né? Quer dizer, a verdade são os seus ensinamentos que ele veio trazer, né? De um Deus que ama, de um Deus que sempre vai nos perdoar, não só 70 vezes, 7 vezes, mas muito mais, foi o que ele disse para Pedro, né? Esse Deus misericordioso, esse Deus que nos dá centenas de oportunidades. Agora você imagina admitir também uma única existência, né? Fica difícil um ser conseguir, né, superar a si mesmo em uma única existência. Então ele nos dá a oportunidade das reencarnações, das vidas sucessivas, para que a gente recupere e repare este erro. Jesus veio nos falar também sobre esse assunto. Aí tem pessoas que falam, Jesus nunca falou sobre reencarnação. Falou sim, ele comentou várias vezes. O problema é que nós temos dificuldades de enxergar isso e criamos barreiras e estamos alicerçados em cima de conceitos e preconceitos, né? Em cima de tradições que, na verdade, representam apenas rituais exteriores. Então, Jesus não estava preocupado com isso. Então, quando ele diz que eu sou a verdade, ele é a verdade mesmo. Agora, nós temos que estudá-lo com profundidade, nós temos que parar para pensar, porque a nossa vida é tão transitória, né, gente? O ano já passou, veja só, já estamos no finalzinho, agorinha nós estamos voltando para o mundo espiritual. Acorda, ó tu que dormes, disse Jesus. E eu volto a repetir, vamos ficar em alerta, porque o apego aos bens materiais, porque esse apego aos prazeres terrestres, se eles são tão transitórios e voláteis, tão rápidos, tão passageiros. Então Jesus veio exatamente nos alertar, nos trazer essa conexão mais forte com Deus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente fala de vida, o indivíduo que realmente não sente a presença de Deus é uma sensação de morte. Você sabe que em algumas circunstâncias, baseado nos meus pensamentos negativos que eu também tenho, da minha conexão com as trevas que eu também tenho, eu sinto a ausência de Deus e há uma sensação de vazio indescritível. Eu digo que essa sensação é a sensação de morte, porque a morte verdadeira não é a morte do corpo, é a morte do espírito, é a morte da ligação nossa com a fonte da vida que é Deus. A partir desse momento há uma sensação de morte e é uma tristeza, há um vazio incalculável e eu já senti isso algumas vezes. Né? Então, todas as vezes que eu tenho qualquer pretensão de alimentar qualquer sentimento de superioridade, eu sinto essa ausência de Deus. E isso é algo
extremamente doloroso, e eu fico imaginando que existem pessoas que o tempo todo estão assim. Então são pessoas que estão literalmente mortas, porque quem não está com Deus, gente, está morto. E a sensação é essa. Aí o indivíduo perde o sentido da vida. Eu não tenho sentido da vida, né? Porque tudo para mim é vazio e fútil. Lógico. Você sem Deus é como uma casa sem luz elétrica, né? Numa noite imensa. É uma tristeza, não tem sentido, não tem razão de ser. Então, nós precisamos buscar a nossa conexão com Deus. Não importa a religião que você esteja, procure uma que você se sinta bem e que de preferência te traga consolo, esperança, tá certo? E se dedique. É um ano, estamos finalizando o ano, vamos começar um ano novo. Por que não uma vida nova? Por que não buscarmos essa espiritualidade? Mas se eu não gosto de religião, eu não gosto de nada disso, eu posso fazer as minhas orações em casa? Lógico. Deus não está só nas igrejas, Deus está em todos os lugares. Para nós nos conectarmos com Deus, não precisamos estar na igreja, não é? É como se você falasse assim, para conectar com a internet, você tem que estar lá na Vivo, lá na GVT, lá no CEAL. Não, qualquer lugar você se conecta, não é isso? E se a internet, que é uma coisa tão, né, vamos dizer assim, material, você se conecta de qualquer lugar, com Deus é a mesma coisa, gente. O que nós precisamos é parar, pensar nele, sentir esse Deus que está aí para a gente observar. Tudo que não é obra do homem é obra divina. Olhemos os pássaros, as flores, as estrelas, contemplemos a vida, o ser humano que é extraordinário. Então, nós precisamos dessa ligação com Deus. E Jesus representa essa ponte, por isso o Consolador, né? Então precisamos estudar mais, nos dedicarmos, buscarmos nos aproximarmos do Cristo. E sabe o que ele disse? Tudo que fizerdes aos meus filhos, aos meus irmãos, aos pequeninos, a mim o fazeis, né? Todas as vezes que você está buscando, principalmente aqueles marginalizados da sociedade. Hoje, quem são os nossos irmãos marginalizados da sociedade? Os dependentes químicos, os viciados de um modo geral, os assassinos, né? Todos os seres que são considerados na sociedade o lixo humano. São esses que Jesus buscam e que nós devemos buscar para levar o consolo, a esperança e tentarmos, acreditarmos que Ele pode mudar e que Ele vai mudar. Márcio, eu assisti seu programa, tá muito bom. Meu nome é Isis e eu queria te fazer uma pergunta. Algumas religiões falam que Jesus vai voltar aqui para a Terra. Eu queria saber o que o Espiritismo acha disso. Que fofura, Isis, né? Muito linda, né, Isis? Nessa idade, já com uma pergunta tão profunda, né? Parabéns, Isis, pela sua pergunta, você é muito fofa. Na verdade, gente, Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve conosco. Sabe o que ele disse? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. É que nós não temos olhos de vê-lo, mas ele está conosco e estará sempre conosco. A notícia que nós temos é que ele realmente vai estar conosco visivelmente para todos nós, quando o nosso mundo chegar à categoria de mundo celeste. Como nós somos ainda mundos de provas e expiações, nós deveremos ainda levar alguns milênios para poder estar com Ele. Talvez alguns milhões de anos para que o Cristo possa retornar. Porque enquanto nós não colocarmos em prática o que Ele disse, não adianta Ele voltar para repetir o que Ele disse, não tem sentido, né? Então o Cristo está conosco, mas Ele está em espírito, está em energia, nunca nos abandonou, tá certo? Nos ama a esse ponto, é como o nosso Pai, né? Representa o nosso irmão, mas é como se fosse o nosso verdadeiro Pai. Jamais deixará-nos e nos abandonará, ok? Então Jesus está conosco e que vejam quem tem olhos de ver. Nós podemos senti-lo, podemos não ver, mas podemos senti-lo. Então Jesus está aqui, não temos dúvida, né? Então a pergunta da Isa é linda. Próxima.
Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Já assisti seu programa, gostei bastante. O meu nome é Tassiano e eu tenho uma pergunta para você. Todas as religiões têm os representantes. Exemplo, na católica tem o Papa. E no espiritismo, qual que é o representante? Que pergunta bacana, né, Tassiano? Fofo ele também, né? Tassiano, porque o nosso representante é o Cristo Consolador, é Jesus. Então nós não temos nenhum homem que seja capaz de representar o que nós chamaríamos do comandante geral, como acontece no catolicismo, onde respeitamos e entendemos que o Papa é realmente uma pessoa extraordinária, são verdadeiros santos colocados ali para auxiliar a Terra, eu não tenho dúvida disso. Mas na doutrina espírita não existe a figura, né, desse ser máximo. Nós temos como o nosso representante Jesus Cristo. Sempre o teremos como o nosso modelo e o nosso guia, né? Sem precisarmos de um homem materializado para nos dizer o que nós temos que fazer, se o Cristo já disse tudo. Temos hoje duas convidadas especiais, Carla e Ana Carolina. A professora Carla e Ana Carolina, né, que ganharam um prêmio, tá certo? Maravilhoso, em Lucas. Então, elas estão aqui com a gente hoje. Vamos lá, Carla. Ana Carolina, seja bem-vinda, é aluna da Escola Espírita, né? E Carla, professora, seja bem-vinda, Carla também, professora da Escola Espírita. Então, a Ana Carolina, ela vivenciou uma experiência muito interessante numa feira de ciências lá na cidade de Lucas. E ela vai estar falando para nós, vamos ouvir a Carla aqui, como que foi que a Carla teve a ideia, falar sobre qual foi o tema para nós, né, Carla? Pode ficar à vontade de falar para nós. Então, todos os anos nós fazemos a Feira de Ciências, a Mostra de Ciências da escola. E este ano, o grupo da Ana Carolina, mais 3 alunos, eles pensaram nesse tema da mídia e o quanto que ela influencia a depressão dos jovens. Foi um tema escolhido pelo grupo, né? E eles pesquisaram muito, entraram em contato com vários psicólogos, psiquiatras, leram bastante e não poderia ter dado outro resultado. Ganharam a nossa mostra e aí nós fomos convidados para participar dessa Feira de Ciências do Médio Norte, levando este trabalho. E aí nós resolvemos levar 2 trabalhos. A partir da problemática da depressão e os jovens, eles surgiram com o outro tema que é, e aí, como que o jovem vai ser feliz? O que que ele precisa fazer? Então aí, o jovem é a fuga da felicidade. Que bacana, né? E Ana Carolina ganhou então o prêmio, né? De aluna destaque. De aluna destaque lá em Lucas, né? Que a gente sabe que em termos de educação é um dos municípios que está bem acima de vários outros, né? Então, Ana, fala para nós, assim, como que você viu esse trabalho, o que você gostou, o que você passou lá para as pessoas? Então, como a professora disse, tudo começou na nossa Feira de Ciências da escola, né? A gente queria um tema assim que chamasse a atenção do público, um tema que estivesse muito em alta, e a depressão tá. Porque a geração Z, que é a geração que estamos agora, é considerada a geração mais depressiva. Falando que a geração Z é a mais depressiva e que mais índice de suicídio entre jovens. Então, isso nos preocupou muito, porque somos jovens, né? E muitos amigos nossos também passam por essa situação. Então, lendo uns livros, a gente pegou essa pergunta e achamos um tema interessante e fomos pesquisar. Pesquisamos muito, a gente entrou em contatos com muitas pessoas para saber a opinião, porque a gente não podia arrumar um tema assim e só falar, se está isso no livro, vamos arrumar. Não, a gente queria ver a opinião de cada um. Então, a gente pesquisou, fomos atrás e foi um trabalho muito interessante, porque eu aprendi coisas, assim, muito que os jovens, porque eu sou jovem, né? Ou seja, coisas que a mídia social, as redes sociais, que eu podia estar fazendo e que eu também podia entrar em depressão. Então, eu e o grupo, a gente escolheu esse tema e pesquisamos, né? Fomos a Lucas para poder apresentar. Nossa, lá a gente viu experiências muito maravilhosas. Porque muitos avaliadores, assim,
neurocientista, a gente ficou, meu Deus, né? O que a gente vai fazer? A gente estava muito nervoso. Mas a nossa família também foi muito importante. Particularmente a minha família, elas ficavam toda hora mandando mensagem de motivação. Não, você vai conseguir. E como eu falei pra minha mãe, eu já tinha desistido, porque a professora Carla disse que ia ter o prêmio da aluna de destaque. Eu falei, eu tenho que ganhar esse prêmio. E do início eu falei pra professora Carla, professora, uma aluna sua vai ganhar esse prêmio. Na cabeça, vai ser eu, mas se não for eu, tem outros alunos da escola, né? Olha a importância, né, da meditação e a Escola Espírita Maria de Nazaré, que você pode inclusive fazer a sua matrícula, né? Ainda colocar seu filho. É uma escola que se preocupa com isso e a gente já vê resultados aqui. Sim, né? fazemos então, a meditação todos os dias, no início da manhã. Todos os dias ensinando as crianças, gente. Isso é fantástico, tá certo? Só isso já é um ganho extraordinário. E a gente vê a capacidade da Ana Carolina, a desenvoltura para falar no 8º ano, porque as crianças têm esse hábito lá de falar, desenvolve todo esse potencial das nossas crianças. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Carla. Obrigada, Márcio. Volte mais vezes. Muito obrigado. Vamos com Deus. Muita paz. Então, tá. Gente, olha que interessante, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Essa geração aí realmente não está se movimentando, né? Precisamos disso. Estamos finalizando mais um programa e queremos agradecer pela sua audiência, mas antes disso, queremos apresentar Mariana e da Mata, que irão tocar uma música para nós. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Por mim, eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Você sabia que a sua água simples de casa pode se transformar num medicamento? Nós vamos, nesse momento, à fluidificação da água. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Queremos agradecer toda a nossa equipe da comunicação social do Vantuíri Freitas que tem trabalhado para que o nosso programa aconteça. Agradecer o Robertinho que esteve aqui conosco, né? Hoje nos dando alegria. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, de todo o nosso estado aí, todas as cidades que têm acesso a nós. Nós queremos agradecer. Nós estamos também nas redes sociais do Vantuíri Freitas, YouTube, né? Em todas as redes sociais. Então, esteja conosco, busque-nos através das redes sociais. Muito obrigado.
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de